Olá, chamo-me David, sou um dos guardiões do projeto Horta School e, para além disso, sou biólogo, sou investigador em alterações climáticas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também um amante da vida, pai, marido, etc. E venho-vos, e é com muito prazer que vos venho apresentar este tema que me é muito querido, de permacultura urbana, em particular o projeto da Horta School. O equilíbrio para não me perder em detalhes e mas dar algum conteúdo é este, portanto proponho iniciar com um pequeno enquadramento ao tema, depois falar-vos um pouco de permacultura, em particular a questão da permacultura urbana e terminando falando do projeto que me é muito querido e me motiva muito da Horta School, o projeto de permacultura. Vamos a isso. Como qualquer assunto, há um enquadramento que importa investigar. Nesse caso, no tema da permacultura, duas das figuras centrais, mas a figura central é o Bill Mollison, o Bruce Charles Mollison, também conhecido por Bill Mollison, que na década de 70, na Austrália, ele é investigador, era professor, era um naturalista e com todo o conhecimento e um pouco até farto de tanta teoria e pouca prática, resolveu iniciar então um movimento conhecido de permacultura, começando a fazer projetos no terreno e também a ensinar toda a teoria que ele transportava deste pensamento ecológico complexo. Um dos seus primeiros alunos foi precisamente o David Holmgren, que trouxe uma componente muito também social. O Bill Mollison era muito virado só para a natureza e, portanto, inicialmente, quando falava em permacultura, vinha do termo Permanent Agriculture, agricultura permanente, mas mais tarde, e com o David Holmgren, tornar o termo da conjugação de duas palavras, que era o permanent culture, portanto, cultura permanente, portanto, não focado só na agricultura, mas também trazer toda a componente social como um elemento fundamental para que a agricultura fosse permanente. Digamos que o conceito materializa-se quando eles dois escreveram este livro, o Permaculture One, e desde então tem vindo a ser desenvolvido com muitos outros autores, como estes que eu mostro aqui, a dois níveis, diria eu. A um nível paralelo, portanto, este senhor aqui é o Masanobu Fukuoka, autor do conceito de agricultura selvagem, e digo em paralelo porque enquanto o Bill Mollison e companheiros estavam a desenvolver o conceito de permacultura na Austrália, este senhor desenvolvia o conceito de agricultura selvagem no Japão e há muitas pontes em comum, sendo a principal a questão de se basearem nos padrões naturais para incorporarem, neste caso, no sistema agrícola, em ambos os casos. O outro nível são todas as outras pessoas, então eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que têm vindo a trabalhar e juntaram-se ao conceito de permacultura e têm vindo a trabalhar neste conceito e a desenvolver de certa forma, a especificar certas áreas. Portanto, um conceito que aparece por este senhor, na década de 70, tem vindo a ser desenvolvido e está neste momento a ser desenvolvido em todo o mundo, portanto é uma rede internacional e obviamente que cada sítio tem o seu enquadramento e portanto o conceito precisa de ser adaptado e isso está a acontecer e portanto neste momento é um conceito que integra e junta e é complementado por muitas outros termos. No caso da agricultura, vamos desde a agricultura selvagem até mais recentemente a agricultura sintrópica. Digamos que também a título de enquadramento é o seguinte, e mostro-vos aqui uma série de vídeos. Há uma coisa que é chamada solo, que é muito vivo, e esta é uma imagem que mostra atrás deste trator uma série de aves a comerem todos os insetos, os artrópodes, os anelídeos, minhocas que lá existem, e portanto é um elemento muito vivo, e quando vamos tentar perceber e conhecer, ficamos fascinados, vemos este crustáceo, o bichinho da conta, não é? Este anelídeo, que é a minhoca, e portanto há toda uma série de seres que podemos ver e outros que temos mais dificuldade em ver, como os fungos, os micro-organismos, as bactérias, os protozoas, que constituem este solo, dão-lhe a componente viva, essencial para a sua saúde. Digamos que desde a Revolução Industrial, quando começámos a ficar mais sedimentares, começámos a aumentar a eficiência da nossa agricultura, nomeadamente lavrando o solo. Porquê? Porque aí estaríamos a incorporar
ar ao solo, e o ar é muito importante para as plantas respiram pelas raízes e, portanto, a curto prazo tem o efeito que com o solo arejado faz com que as plantas produzam mais. E, portanto, começámos a fazer isso, mas ao fazer este distúrbio, estamos, entre outras coisas, a destruir as camadas naturais do solo, os conhecidos horizontes. E, portanto, isto teve um impacto, está a ter um impacto, que teve que ser colmatado, digamos, que depois com o aporte de fertilizantes, de forma artificial, ou seja, algo que acontecia de forma natural, a uma velocidade se calhar mais lenta, mas de forma natural, a máquina da vida disponibilizava os nutrientes necessários para as plantas, começámos cada vez mais a trazer essa função também para nós, com custos imensos, não é? Nomeadamente petróleo para mover este trator, mas também muitos destes nutrientes vêm de minério, e, portanto, e com outro tipo de impactos, como o facto de todas as plantas, neste caso, que estão a receber este alimento, vivem, mesmo aquelas, digamos, mais fracas. E, portanto, também por isso começaram a aparecer muitas pragas que tiveram, mais uma vez, que ser completamente tratadas por nós. Agora vemos aqui um trator a pôr um biocida, seja um herbicida, inseticida, algo que mata a vida, nomeadamente a vida que não é desejável. E, portanto, tivemos que começar também a regular as pragas, devido à simplificação do sistema, mas também à fragilidade do sistema. E, portanto, hoje uma imagem mais comum não é aquela que vimos inicialmente atrás de um trator, uma série de aves a comer toda uma série de insetos, mas é esta, não é? Não se vê quase aves e, digamos, de forma empírica, podemos dizer que reflete, indica que este solo está morto. E, portanto, este é um dos grandes enquadramentos que leva a estas pessoas que se juntam ao movimento de permacultura, que é que, se concordamos que estamos muito melhor a vários níveis como espécie, né, temos melhores condições de vida, por outro lado estamos a criar um impacto real e a uma escala planetária, neste caso no sistema solo, que nos convida a pensar em modelos alternativos que não nos levem a este. Digamos que o padrão é muito geral, portanto é conhecido pela grande aceleração ou a época do antropoceno, que reflete este período muito curto na história do planeta Terra, onde a nossa espécie está a ter um grande impacto. Digamos que há tendências socioeconómicas várias, começando logo pela população mundial estar a vir a aumentar de forma exponencial, também o PIB mundial a aumentar, o investimento estrangeiro, a população a ser cada vez mais urbana, portanto o êxito rural, o uso primário de energia a aumentar, estamos a consumir cada vez mais energia e fertilizantes, a construção de grandes barragens, o uso da água doce, a produção de papel, como um exemplo, o número de transportes vários, das telecomunicações e o turismo em si. Portanto, este padrão exponencial está a ter consequências, ou está a ser refletido também nas tendências do sistema da Terra, como seja o dióxido de carbono, o óxido nitroso ou o metano, portanto, os três mais importantes gases com efeito de estufa, que depois levam ao aumento da temperatura da Terra, uma acidificação dos oceanos, pH 10, o tal sobrepesca marinha, não é? A captura de pescado, a aquacultura, neste caso de camarões, mas de forma geral, está a aumentar bastante. A acumulação de azoto nas zonas costeiras, derivado do lixiviado dos campos agrícolas da terra, a perda de florestas tropicais, a domesticação da terra, digamos assim, e a degradação da biosfera terrestre. E este padrão, a primeira pergunta, e a pergunta que constantemente a quem trabalha em permacultura se coloca, é: onde é que existem estes padrões na natureza? Não é? E neste caso, onde é que existe este padrão de crescimento exponencial, ou seja, num curto espaço de tempo, digamos que podemos pensar que este eixo é o número de indivíduos, num curto espaço de tempo cresce exponencialmente. Onde é que existe este padrão? E possivelmente a resposta que vamos chegar é: existem dois níveis. Por um lado, pragas e doenças. Ou seja, de repente, uma praga de gafanhotos que vem e reproduzem-se muito, ou uma doença no organismo, que seja uma bactéria que começa a crescer exponencialmente, ou seja, que duplica a cada 2 minutos, por exemplo. E tipicamente o que acontece depois é isto, não é? Há um colapso. Portanto, no caso da praga, acaba por comer toda a comida, cereais, o que seja, e portanto, com falta de comida, eles
os gafanhotos começam a morrer. No caso de uma doença, tipicamente, o Covid-19 mata o hospedeiro e, portanto, o hospedeiro já não pode, e, portanto, acaba também por morrer essa população. E nós sabemos que isto queremos evitar. O outro ponto que também de enquadramento muito comum, e faço aqui o paralelo à conhecida cheetah, o animal mais veloz do planeta, ela especializou-se, neste caso na gazela Thompson. E, portanto, até há aqui uma coevolução na velocidade. E especializou-se, e uma das especialidades é que é o animal mais rápido do planeta. E, portanto, vemos muitas vezes, quando vai tentar caçar outro tipo de presas, muitas vezes tem dificuldade e até foge. E, portanto, este é um dos fatores que está a tornar esta espécie em perigo ou vulnerável à extinção, que é esta especialização. Neste caso, o facto da gazela Thompson em alguns sítios estar em declínio está a ser um problema para a espécie da cheetah. O paralelo para nós, então, é o seguinte: a título de enquadramento, por um lado, sentimos que, como espécie, estamos a esgotar os recursos e a ter um impacto negativo no planeta Terra, nomeadamente na perda de biodiversidade e na questão das alterações climáticas. Por outro lado, temos uma grande dependência como sociedade dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. E esta dependência de um recurso finito é potencialmente problemático, e este é um dos fatores de desânimo, descontentamento, que leva muita gente a vir para o mundo da permacultura. E a pergunta é então, que caminhos é que há a seguir? Digamos que há muitos cenários, obviamente, e muitos pensamentos, e é importante estarmos conscientes das visões das várias pessoas, porque fazemos parte de uma sociedade comum e é normal que haja diversidade de soluções, mas de forma simplista podemos dizer que há aquelas pessoas que têm uma visão mais tecnocrata, ou seja, podemos continuar a consumir e impactar que a tecnologia, de alguma forma, que está por inventar, vem resolver esses problemas. Há depois, no outro extremo, aqueles que têm uma visão mais catastrofista, mais apocalíptica, que isto mais cedo ou mais tarde vai rebentar tudo e, portanto, vai estar em causa, inclusive, a existência da nossa espécie, não da vida, mas da espécie humana. E a permacultura enquadra-se aqui, há quem chama curva descendente criativa, ou seja, algo aqui intermédio, que é, por um lado, sim, temos que crescer o impacto e a exploração de recursos, e que temos que fazê-lo até de forma criativa, mas temos que chegar aqui a um platô de equilíbrio que é dinâmico, não é estático, não é um equilíbrio estático, é dinâmico, mas é aqui um equilíbrio da capacidade de carga do sistema que evite sofrimento, mas que seja razoável e que, portanto, seja permanente, seja sustentável. Daí permacultura, cultura permanente. Há muitas definições, não há uma definição única. Uma que eu gosto é esta: é o planeamento de habitats humanos que mimetizam as relações e padrões encontrados na natureza. Ou seja, por um lado, estamos a falar dos nossos habitats, de um sistema de design para nós, não para a vida, não está em causa a vida, está para nós, e a vida sabe como fazê-lo de forma orgânica, onde nos vamos inspirar e trabalhar com a natureza, ou seja, percebendo então esta questão dos padrões e das relações que existem naturalmente e tentando incorporar nos nossos sistemas. Esta imagem mostra este padrão circular, não é? Onde, desde o pássaro aos protozoas e aos nemátodos, estão em equilíbrio e há toda aqui uma teia da vida, mas que, digamos que a matéria circula aqui de forma sustentável constantemente. E porquê pensar na natureza e não noutra coisa? Bom, porque a natureza já cá existe há muito tempo. Ou seja, se pensarmos que a Terra se formou há 24 horas, isto é um relógio de 24 horas, portanto, às 0 horas houve a formação da Terra, digamos que à escala, não é? A origem da vida foi às 4 da manhã. Depois aqui apareceu uma célula, a célula unicelular ainda das algas. A reprodução sexual até aqui era assexuada às 6 da tarde. As plantas terrestres às 10 para as 10 da noite, e os dinossauros às 10h56 da noite, e os humanos apareceram há praticamente 1 minuto antes da meia-noite. E os humanos como espécie, porque se formos pensar nos últimos 200 anos, a Revolução Industrial, então foi há uns milésimos de segundo. Ou seja, há toda aqui uma série de tempo onde houve seleção de padrões e relações que são bastante resilientes, não é? Porque passaram
todo este período, que chegaram até nós hoje meia-noite, que mesmo que do ponto de vista teórico não consigamos percepcionar porquê, à partida é robusto dizer que são resilientes e, portanto, faz sentido a um ser que se diz inteligente tentar internalizar esses padrões nos nossos sistemas, e é isso que a permacultura propõe, termos a natureza como o modelo em qual nos inspiramos, não de forma cega, obviamente, para tentar tornar o nosso um pouco mais sustentável e permanente. Portanto, digamos que a vida, podemos dizer que autossustenta-se, autorregula-se e é resiliente. Portanto, a pergunta que está constantemente em tudo o que fazemos é tentar perceber como é que internalizamos esses processos naturais, os tais padrões e relações que vemos na natureza. De forma genérica, se pensarmos, podemos pensar na evolução da vida, mas também podemos pensar na sucessão ecológica, ou seja, imaginemos que houve aqui um incêndio, o que é que acontece com o tempo? Começam a aparecer as primeiras ervas, depois vêm os arbustos, até às árvores, até chegar a um clímax. Tipicamente depois deste clímax, ao colapso do sistema, mas já lá vamos. E, portanto, o que vemos que está a acontecer com o tempo, quando corremos o tempo em todo o lado, em qualquer sítio, após um distúrbio, é que há um aumento da biomassa, há um aumento da biomassa, portanto, se formos medir a quantidade de matéria viva que está no sistema, está sempre a aumentar. Por outro lado, há um aumento da diversidade, nomeadamente o número de espécies, mas também de grupos funcionais, o tipo de espécies, há uma diversidade que aumenta. E, por outro lado, há algo invisível, mas muito importante, há um aumento da conectividade, ou seja, as trocas que há num sistema mais evoluído são muito, comparativamente com um menos evoluído, são muito, não só mais diversificadas, mas também mais rápidas. E, portanto, estes três fatores, a biomassa, a diversidade e a conectividade, é um padrão transversal, se formos a pensar na evolução da vida, até à sucessão ecológica, vemos isto em vários fractais, a vários níveis. Portanto, são padrões que são interessantes tentarmos incorporar. Obviamente são um pouco mais complexos do que aquilo, que essa figura, ou seja, sabemos que, por exemplo, cá está a mesma imagem, depois do incêndio, a sucessão ecológica, o que vemos é que há espécies que aparecem, que depois desaparecem porque dão lugar a outras, pelo menos a nível da abundância. E também vemos o que é que, comparado a parte inicial com a parte final, o número de espécies presentes é muito maior, aquilo que eu tinha dito de forma muito simplista. E quando pensamos na agricultura, por exemplo, sabemos que os modelos convencionais, a agricultura convencional ou dita moderna, trabalham sobretudo com estas espécies chamadas pioneiras anuais, de ciclo anual, como as alfaces, cebolas, aquilo que é convencional. A permacultura, o que veio a propor é que, para além de trabalhar com essas, incorporemos no sistema as espécies de ciclo mais perene, precisamente a imitar o que está a acontecer numa sucessão ecológica. Por razões várias, nomeadamente estas, começando pelo que o padrão é que quanto mais diversidade existe nas culturas, no caso da agricultura, que incorporamos, mais resiliente à partida será o sistema. E, portanto, a permacultura, no caso da agricultura, é uma das propostas que traz, bastante assim, diferenciada, que é a incorporação de plantas perenes no sistema agrícola. Por outro lado, quando vemos esta sequência de tempo, na agricultura sintrópica fala inicialmente, temos a placenta até à floresta primária, passando pela floresta secundária, o que vemos é que no clímax, o sistema é muito produtivo, ou resiliente, é que se organiza em vários estratos, não é? O estrato emergente, o estrato aqui arbóreo, arbustivo, rasteiro, fala-se na verdade em 7 estratos. E, portanto, este é um sistema ideal que podemos querer caminhar. É um sistema, imaginem, agrícola que trabalha em tantos estratos quantos possíveis, porque assim está a utilizar de forma mais eficiente a energia solar que aí chega. Podemos pensar no padrão, então, para um sistema agora mais agrícola, que é uma floresta comestível. É uma que incorpora todas estas espécies, não só aquelas que se podem colher ao fim de 2 ou 3 meses, como as rabanetes, as alfaces, espinafres, umas que demoram mais tempo, como seja a berinjela e o alho francês, e por aí em diante, sempre nesta lógica de sucessão ecológica. Podemos ser ainda mais ambiciosos e complexificar ainda mais o sistema. No caso da Hortafcool, nós temos um chamado trator de galinhas, ou galinheiro móvel, que é um galinheiro que antes esteve aqui, durante 1 mês e meio, que depois disso é móvel, portanto passámos para ali, e o que é que as galinhas tiveram a fazer? Bom, a pergunta é qual é a função da galinha num sistema natural,
E chegamos à resposta que é precisamente comer sementes, alguns insetos, portanto, regular pragas, regular as ervas indesejadas, arar a primeira camada mais superficial do solo, fertilizar o solo com os seus dejetos e ainda como efeito produto secundário dão-nos ovos, que neste caso põem ali e a gente cá de fora pode tirá-lo. E portanto nós pegamos neste elemento de galinhas, damos-lhe as condições que elas necessitam, nomeadamente um abrigo, uma proteção contra cães, gatos, comida, e elas cumprem esta função e nós aproveitamos. Portanto, aqui fizemos a sementeira, neste caso, podem ver aqui passado 2 ou 3 semanas, e neste caso a sementeira que fizemos foi de uma consociação mais conhecidas, chamada das Três Irmãs, que é o milho, que cresce em altura, é uma planta que na presença de água e sol cresce muito rápido, tem umas raízes muito profundas, portanto cresce muito rápido em altura. Esse crescimento é aproveitado pelo feijoeiro, que é a segunda irmã, que usa o milho como tutor à procura do sol. Feijoeiro esse que é uma leguminosa e, como tal, as plantas leguminosas formam núcleos, nódulos na rizosfera que albergam bactérias fixadoras de azoto atmosférico. O azoto é um dos nutrientes mais escassos, tipicamente, no solo. Porquê? Porque é muito volátil. E, portanto, eles têm aqui estes nódulos onde têm estas bactérias a fixarem azoto, não só para o feijoeiro, mas têm sempre excedentes. Na natureza há sempre excedentes. E, portanto, as outras irmãs aproveitam esse azoto de forma muito positiva. E a terceira irmã é, então, a abóbora, que cresce neste estrato mais baixo, lá está, os vários estratos, aqui 3, é a altura, vertical e cá em baixo. A abóbora tem umas folhas muito largas que são perfeitas. Não só a planta não se importa muito com algum ensombramento, como protege o solo da radiação solar e, portanto, em última análise, da evaporação, mas também protege do crescimento de outras ervas tipicamente conhecidas por indesejadas. E, portanto, as 3 plantas, as 3 culturas podem ser plantadas juntas e há aqui um efeito sinergístico, ou seja, que a soma, o produto final é maior do que a soma das partes. Então nós pegamos neste padrão e incorporamos aqui, e aqui podemos ver o tal milho, alguns feijoeiros aqui a aparecerem e aqui algumas abóboras, para mais tarde termos as 3 culturas. Existem muito mais tipos de consociações, aliás, esta é uma área que temos algum interesse, porque não há muita evidência científica, dada a sua complexidade, mas há muitas propostas de plantas anuais, mas não só, que gostam de estar, que beneficiam de estar uma perto das outras, e é algo que nós queremos testar, mas e há outras que não gostam, e portanto a lógica é claramente sairmos da monocultura para uma policultura, idealmente policulturas, portanto várias culturas, que beneficiem de estar próximas umas das outras, não só a nível de espécies, esta camaradagem aqui das concessões, mas também pensarmos a nível de estratos e depois irmos adicionando ainda outros elementos. Ou seja, complexificar o sistema para ser mais produtivo e resiliente. O que é básico a todos os projetos de permacultura e que não é negociável é a ética. Isto é a única coisa que é comum a todos os projetos e, portanto, há 3 pilares éticos na permacultura que deve ser respeitado, caso contrário não é um projeto de permacultura. Uma delas a primeira é o cuidar da terra, portanto nós vivemos num planeta único, comum, somos uma família única e cada vez mais nos apercebemos isso com um destino comum, logo temos que cuidar da nossa casa, porque ela é finita, que tem recursos finitos, não só recursos, mas também pensarmos em biodiversidade que deve ser respeitado, porque é, em última análise, o garante da nossa sobrevivência. Portanto, cuidar dela é cuidar de nós. Por outro lado, como uma espécie social que somos, temos que cuidar das pessoas, a segunda é ética. Ou seja, tudo o que tentamos fazer tem que integrar, mas também respeitar as pessoas que vão ser impactadas portanto, temos que saber estar bem uns com os outros dentro da nossa diversidade. E a terceira ética é a partilha justa dos excedentes, ou seja, não podemos continuar a contribuir para um aumento da desigualdade dos recursos, da acumulação de recursos, e portanto tem que haver aqui uma lógica de alguma partilha de excedentes para ser equitativa, o mais equitativa possível para todos. E portanto as 3 éticas, cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha dos excedentes, é algo basilar, não negociável
nos projetos de todo o mundo de permacultura. Digamos que à volta destas 3 éticas existe uma série de princípios orientadores. O David Holmgren trouxe estes 12 princípios de permacultura, mas existem mais. E o que é que são princípios? São os tais padrões e relações que observamos na natureza e que são universais e transversais e que tentamos incorporar no nosso sistema. Para dar alguns, por exemplo, aqui o capta e armazena energia, num processo natural, uma floresta, um lago, um pântano, o que vemos é que há sempre uma tentativa de captar energia, lá está a tal biomassa, diversidade, para aumentar a conectividade, e portanto o nosso sistema é importante haver essa captação de energia, porque até para fazer face a períodos de alguma escassez. Pratica a autorregulação e aceite feedback, portanto não ter à partida soluções pré-determinísticas, não é? Já sabemos que queremos chegar ali, é muito importante estar atento a este feedback, de estarmos a observar e a reagir, e agora aqui o número 1, para irmos adaptando o nosso sistema. Temos um objetivo, mas vamos adaptando dependendo do feedback que vamos recebendo do sistema. Uso soluções pequenas e lentas, não é? De ser incremental em vez de ser logo uma coisa radical e a grande escala, porque podem haver impactos negativos que não estamos a ver. Use e valorize a diversidade, não é? A tentativa de integrar a tal diversidade, a tal policultura, em vez de segregá-la, em vez de fazermos as coisas por caixinhas, porque a natureza indica-nos o contrário. Por último, use as bordas e valorize os elementos marginais. A natureza mostra-nos que é precisamente nas zonas de interface, os chamados ecótonos, uma fronteira entre um lago e uma floresta, e é nesta fronteira que é mais produtiva. Porquê? Porque tem elementos não só da floresta, como também do lago, como elementos que só vivem nesta interface, e portanto há aqui este edge, esta fronteira é bastante produtiva, e portanto podemos tentar olhar nos nossos sistemas onde é que são as fronteiras e tentar potenciar, junto a um muro, junto a exemplos vários, não é? E, portanto, a permacultura é uma abordagem, uma proposta de abordagem que tem uma ética básica não negociável, tem uma série de princípios orientadores, que são, digamos que guias, e depois uma série de propostas a nível de estratégias e técnicas e abordagens para aplicar. Portanto, são propostas, são isso mesmo. Para vos dar um exemplo, um padrão que vemos a vários níveis, vemos no neurónio, vemos no sistema sanguíneo, linfático do ser humano, ou vemos num delta de um tejo, é este padrão dendrítrico. Ou seja, que o ponto A, B, C, D, E, F, queremos de forma eficiente que vá a um destino. Ou ao contrário, de um ponto A, qual é a forma mais eficiente para chegar a uma série de pontos. E aparentemente é o dendrítico, porque sabemos que a natureza não é a melhor economista, não iria usar este padrão no sistema se não fosse a forma mais eficiente. Poderia usar um sistema retangular, sei lá, circular, mas isso não era nada eficiente para bombar o sangue do coração para todo o organismo, e do organismo drenar de volta ao coração, e o mesmo para o sistema linfático. Portanto, o padrão mais eficiente é este dendrítico. Então, quando vamos aplicar, por exemplo, na nossa casa, que tem uma porta A uma série de canteiros, por que não fazê-lo de forma dendrítica? Porque então queremos andar ali às voltas do quintal, sobretudo se multiplicarmos, sempre que vamos ao quintal, ao fim do ano, são se calhar umas quantas centenas de vezes, e portanto queremos ser eficientes nesta função. Portanto, o caminho tem a função de ser de forma eficiente e eficaz a chegar de um determinado ponto a outros vários, e o que a natureza nos diz, então, proponho utilizar o padrão dendrítico. Simplesmente para dar um exemplo. Para além disso, é importante dizer, neste enquadramento, que existem várias áreas de atuação. É conhecido por alguns pela flor da permacultura: a posse da terra e comunidade, gestão da terra e da natureza, o espaço construído, ferramentas e tecnologia, cultura e educação, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças. Portanto, são áreas que diferentes pessoas têm vindo a desenvolver, que obviamente estão interligadas, mas que, dependendo da área de interesse de cada um, há pessoas a dedicar-se e a especializar-se nestas várias áreas. Este artigo do colega, do Ralph Ferguson, dá aqui
uma forma mais científica, os vários projetos de permacultura que ele andou a investigar, em que áreas é que trabalham, em que áreas é que trabalham, e também o rendimento que elas dão, desde e de forma comparativa com os sistemas convencionais, o sistema de permacultura, chamado integrado, como é que pode, que tipo de income, portanto, que tipo de resultados nos dá nas várias áreas de atuação. Em Portugal existe muita coisa a acontecer, uma explosão já há muitos anos de iniciativas e projetos. Portanto, aqui temos o exemplo da Rede Convergir, redeconvergir.net, é uma ferramenta que tenta mapear estes vários projetos que chamamos projetos inspiradores e iniciativas inspiradoras de sustentabilidade em Portugal, cada um com diferentes nomes. Muitos deles se autodenominam projetos de permacultura, aqui 25%, e portanto há muito para explorar. Digamos que hoje estamos focados aqui na permacultura urbana, porque é o contexto onde o projeto Horta-Focool se enquadra e digamos que é o nosso nicho, é aquele que gostamos de explorar. Digamos que uma cidade, o que é uma cidade do ponto de vista de padrões? É um local de grande abundância de recursos, quer de pessoas, não é? Há uma densidade brutal de pessoas, quando comparativamente com o mundo rural, mas também outro tipo de recursos, vários. É uma zona que eu diria que é o foco da mudança em permacultura, nós já lá vamos, mas tipicamente fazemos um zonamento, dependendo de 0 a 5, né? Zona 0, 1, 2, 3, 4, 5, e é um gradiente da energia que gastamos. Na zona 0 e 1 é onde gastamos mais energia, na zona 5 muito pouco, e digamos que uma cidade, essa perspectiva, é uma zona, uma zona 1 é uma zona onde diria que temos que a mudança tem que vir daqui, não é? Está a haver um êxodo rural imparável das pessoas do mundo rural para as cidades, para o mundo urbano, e portanto a haver mudança efetiva tem que passar também pelas cidades e portanto é uma oportunidade desse ponto de vista. E para dar o movimento de transição, que é o que é precisamente inspirado nesta questão da permacultura, o movimento que originou em Totnes, criou um modelo chamado Movimento Transition Towns, né, cidades em transição, está muito ativo e tem sofrido várias alterações, precisamente porque viu aqui uma oportunidade nas cidades de tentar mudar e que tem requisitos e circunstâncias diferentes do mundo, por exemplo, mais rural. No caso da Horta-Focool, nós estamos integrados na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto na academia, portanto há aqui oportunidades de investigação. Por outro lado, temos aqui a questão da rotatividade, porque há muitas pessoas a aparecer e a sair, e, portanto, a rotatividade pode ser vista como um problema ou como uma oportunidade de inovação, daí aqui a inovação versus resistência. Estamos sempre a ser testados do ponto de vista da resistência, né, com a saída de antigos guardiões, mas há aqui uma possibilidade, o facto de conseguirmos integrar novas pessoas, de inovar, porque essas pessoas trazem pensamentos únicos, aptidões únicas que tornam o projeto interessante. Portanto, a Horta-Focool surgiu em 2009 e tem uma diversidade, quer de pessoas, quer de projetos, que tentarei mostrar. Mas o nosso objetivo, se uma imagem pudesse mostrar, é esta: é pegar numa cidade cinzenta do betão que lá existe, impermeável, e transformá-la em algo mais verde, produtivo, onde aproveitamos todos os espaços e todos os bordos para trazer vida e diversidade e todos os benefícios que daí advém. Um dos enquadramentos aí é precisamente que disse. Portanto, nós conhecemos que houve aqui um ponto de viragem em 2007, onde a zona, onde a população que vive em meio urbano passou a ser superior à população que vive no mundo rural. E, portanto, claramente, nós estamos aqui, claramente, e a tendência é crescente, não é? Portanto, claramente temos que criar projetos, modelos alternativos para o mundo urbano. Por outro lado, para vos dar um exemplo de recursos, quer dizer, que pode ser visto como desperdício, temos aqui à esquerda zonas urbanas altamente urbanizadas e aqui à direita menos urbanizadas. Portanto, temos aqui a Europa, a América do Norte e a Ásia industrializada, e aqui temos a África, a América do Sul, a Ásia. E o que vemos a nível de desperdício alimentar, e aqui são valores de desperdício alimentar por pessoa, quilos por ano,
tanto do ponto de vista do consumidor como na produção e retalho, é que há um grande desperdício. Estamos a falar quase de 300 quilos por ano de comida por pessoa de desperdício, não é? Obviamente que estes valores são mais altos aqui nos países, nas zonas altamente urbanizadas em comparação com as zonas menos urbanizadas, sobretudo do ponto de vista do do consumo, né? No consumo há muito mais desperdícios aqui do que aqui, mas portanto estamos a falar de um problema que é desperdício ou uma oportunidade, não é? Há aqui um recurso super abundante que, se for devidamente incorporado, pode ser bastante interessante. Portanto, onde é que nós estamos? Estamos aqui, este mapa mostra muito este impacto da nossa espécie no mundo, não é? A quantidade de luzes que temos a iluminar a noite, e nós temos nesta zona altamente urbanizada chamada Lisboa, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É uma faculdade bastante grande, que tem quase 6.000 pessoas aqui a coabitarem, tem espaços verdes aqui a verde e tem espaços impermeáveis. Nós temos a horta aqui junto a este pavilhão, aqui a horta, temos aqui a floresta, temos aqui o Permalab, portanto é aqui que nos encontramos. Um contexto histórico muito rápido, não posso entrar em detalhes, é que, portanto, surgimos em outubro de 2009, um conjunto de pessoas, quase todos eles estudantes, muito inicialmente focado na área da biologia, que começámos com este espaçozinho aqui, era um relvado, que começámos a transformar e a tentar experimentar coisas da permacultura. Os anos passados, a complexidade veio a aumentar, começaram a aparecer cogumelos, criámos então o logotipo da aqui a Raquel, Horta of Cool, tivemos sempre aqui a termos este espaço como um laboratório para testarmos coisas. Começámos a tentar estar mais com a comunidade, portanto, a realizar feiras na faculdade, a participar em festivais como o dos 5 Elementos, a organizar fóruns de conversa e diálogo, como aqui o Abril Conversas 1000, começámos a colaborar com entidades externas, como a Colher para Semear, do qual somos guardiões, a organizar eventos grandes, aqui estão um exemplo de alguns, onde tivemos aqui bastantes pessoas a apoiar, o Hotel de Insetos, trazer a arte, não é? Pintámos um mural que simboliza, tenta trazer a questão do sol, esta questão muito importante, de uma forma artística, torná-lo mais visível, que um workshop de poda. Começámos a criar infraestruturas, que seja uma casa para guardarmos as ferramentas, termos um espaço, um viveiro, uma estufa, bioconstrução destes domos geodésicos para podermos dar workshops e cada vez mais a receber voluntários no projeto. Começámos, também temos trabalhado bastante com esta questão de comunicar com a comunidade, nomeadamente com as escolas de Lisboa, que nos fazem muitas visitas e tentamos dar o nosso melhor de sensibilizar e integrar e trazer os jovens para esta questão, deste tema tão importante. E, portanto, digamos que, de uma forma genérica, quem é que participa na Horta Focul? Nós organizamos a vários níveis, mas o grupo de pessoas que, digamos, que se compromete, e se responsabiliza pelo projeto, chamamos guardiões, que vêm de diversas áreas do conhecimento, a grande maioria da biologia, pela esta sensibilidade inata, mas de várias artes, e é cada vez mais diverso, e é muito interessante constatar que esta diversidade obriga-nos ou convida-nos a pensar de forma diferente. Ao longo, desde 2009 para cá, temos vindo a crescer não só a nível de guardiões, estas pessoas responsáveis e comprometidas pelo projeto, como número e tipo de projetos, não é? Sempre a crescer. E, portanto, é difícil pôr em números, mas a Horta Focul é um emaranhado de pessoas, projetos e agora de espécies e flores e cores e cheiros que muitas vezes é difícil de traduzir em palavras ou imagens. Algo que está por trás, que é invisível para quem é de fora, são as ferramentas sociais que utilizamos para nos organizar. Ou seja, com esta evolução no número de pessoas e diversidade, mas também de projetos, também nos convidou a pensarmos em ferramentas para nos auto-organizarmos e, portanto, trabalhamos aqui na governança do projeto. Para vos mostrar algumas. Uma que utilizamos de vez em quando para planearmos o que é que vamos fazer a nível anual é o conhecido Dragon Dreaming, que é uma ferramenta muito inspiradora, trazida pelo John Croft, que está na base de projetos como o nosso, né, são projetos que querem pensar
para melhorar o planeta, para haver um desenvolvimento da comunidade e um desenvolvimento pessoal, portanto, eles são a base. Tem uma metodologia muito própria, muito interessante e criativa, que termina precisamente no Kahoot, no tabuleiro que mostra as tarefas, mas que é muito interessante porque tem como pressuposto que, tal como nós na Horta School, que é que projetos é que vamos fazer este ano? Bom, são aqueles que as pessoas que este ano estão cá, estão motivadas e querem fazê-lo. E, portanto, começa precisamente por um mapeamento dos sonhos vários das pessoas, que muitas vezes pode ser visto como tem conflitos, sonhos contrários, mas começa com essa fase de sonhar, de pensarmos o que é que queremos, o que é que cada um quer trazer, mas também o que é que quer receber dentro do contexto do projeto Horta School. Depois há todo um agrupamento destes sonhos e há uma organização das tarefas para lá chegar, desde o sonho até à celebração. Portanto, qualquer projeto é dividido nestas 4 áreas do sonho, planeamento, implementação, celebração. Celebração do ponto de vista de refletir sobre o que é que aprendemos, o que é que correu menos bem e como é que podemos melhorar na perspectiva do desenvolvimento pessoal. E, portanto, aqui estão a imagens de um destes exercícios que fizemos em 2015-16. Esta é uma ferramenta que às vezes utilizamos para perceber, definir que projetos é que vamos fazer para esse ano com as pessoas que cá estão. Outra das ferramentas que temos vindo a desenvolver e a criar é esta que chamamos dos 5 A's, ou seja, houve uma necessidade de começarmos a reunir de forma cada vez mais frequente, mas algo que não queríamos, e é uma característica que caracteriza os permacultores, é que querem ação e menos conversa. E, portanto, queríamos, sim, reunir, mas queríamos que fossem reuniões eficientes e eficazes. Eficientes em tempo e eficazes que fossem consequentes. E, portanto, desenvolvemos os 5 A's, que são, digamos, os 5 papéis, que são rotativos. Toda a gente, de forma voluntária, passa por eles. O primeiro é o que chamamos almirante, que é quem não só convoca a reunião, ou seja, é aquela pessoa que o grupo confia que vai fazer o seu melhor para convocar a reunião e propor uma ordem de trabalhos, mas é também quem facilita a reunião para que ela seja, lá está, eficiente e eficaz. O acertado é aquela pessoa que o grupo confia que vai estar durante a reunião atenta às decisões que são tomadas e, portanto, é o que escreve a ata, mas uma ata muito simples. Qual foi a decisão, quem é que vai fazer e quando é que vai fazer. Normalmente essa ata é o que está na base da reunião seguinte, que se faz um ponto de situação. O terceiro papel, peço desculpa, acabei de falar do atado, é quem escreve a ata. O acertado é aquela pessoa que o grupo confia que é o timekeeper, que vai garantir que o tempo acaba a horas. Ou seja, tipicamente as nossas reuniões semanais são no máximo de 1h30 e ao fim de 1h30 acabou e, portanto, ele vai apoiar o almirante, vai-lhe dizendo as horas, para garantir que ao fim de 1h30 acabou. Estamos fartos, não queremos aquelas reuniões que nunca acabam, porque sabemos que a médio e longo prazo faz com que as pessoas deixem de vir, sobretudo aquelas pessoas que querem fazer coisas. E, portanto, garantir que o grupo confia que o acertado vai fazer com que a reunião acabe a horas. Atado já falei, quem escreve a ata. O acolhedor é um papel que surgiu mais tarde por necessidade, ou seja, as reuniões tipicamente há pessoas a chegar atrasadas ou há distúrbios externos, um cão que aparece ou alguém que veio falar, e para garantir que a reunião não para, que continua, sempre que existe algo externo a aparecer, o acolhedor chega-se à parte, recebe a pessoa, trata do problema, faz aqui um buff, um tampão com a reunião, para que a reunião nunca para, mas também esses elementos externos sejam integrados ou sejam acolhidos. Portanto, o acolhedor. E o quinto e último foi algo até mais foi o último a aparecer, daí o quinto, que foi apercebemos que neste tipo de projetos de voluntários às vezes surgem assuntos, digamos que não são bem racionais, até mais do foro emocional, potenciais conflitos que vão aparecer entre as pessoas. E, portanto, o alcoviteiro é aquela pessoa que durante a reunião, o grupo confia que durante a reunião está atento a esses sinais mais subtis, vai apontando e no final é a pessoa que tem a última palavra. Né? A última palavra, o almirante passa ao alcoviteiro, que reporta, dá o seu parecer do como é que achou que correu a reunião. Senti que a reunião hoje foi muito produtiva, senti que as pessoas estavam todas com muita energia, sentimos que as pessoas estavam todas muito down ou dispersas, senti que a pessoa A e B estavam a reagir uma com a outra, portanto traz o assunto para a mesa e não é suposto comentarmos. O grupo confia que a pessoa vai fazer o seu melhor para trazer, não quer dizer que seja certo ou errado, simplesmente torna visível
às vezes assuntos que são invisíveis, e isto foi uma forma até de tentarmos evitar conflitos. Portanto, estas são os 5 As, e portanto, nós, a nível de governança, digamos que seguimos um sistema de sociocracia ou holocracia, no sentido que dividimos por holons, esta figura, a castanho são os projetos, a verde são os guardiões, são as pessoas, não é? E, portanto, existem muitas pessoas, cada pessoa é guardiã de um projeto e apoia outros tantos, projetos ou eventos, e, portanto, isto são, digamos que, holons, não é? Cada projeto é quase um grupo de trabalho. E, digamos que, em última análise, cada grupo de trabalho pode funcionar com estes 5 As, e uma vez, e a reunião semanal que eu falei, é onde os guardiões, ou seja, pelo menos um representante de cada um destes projetos, reúne e utiliza esta metodologia. O Dragon Dreaming, aquela ferramenta de planeamento anual, serve precisamente para perceber que projetos, que bolinhas castanhas é que vamos querer trazer, potenciar este ano. E, portanto, esta imagem dá visibilidade a algo que acontece constantemente, mas que é invisível, que é estas relações entre pessoas e projetos. E digamos que é um modelo assim holárquico. Para vos dar alguns exemplos, por exemplo, um dos projetos é aqui a Banca da Dádiva, que é suportada por 2 ou 3 pessoas. O que é a Banca da Dádiva? É um pequeno, isto agora já está diferente, uma pequena banca que está no local central da Faculdade de Ciências, onde nós pomos o excesso de recursos que temos, a tal terceira ética, partilhar excedentes, como plantas, composto, e as pessoas que utilizam a faculdade, vão lá, levam e deixam o que quiserem de forma voluntária. Portanto, é uma forma de partilhar os excedentes com a comunidade e, em certa medida, recebermos algum dinheiro para comprar ferramentas, etc. E é um projeto muito pequenino. Para dar outro exemplo, o grupo de trabalho das escolas, trabalhamos ao longo dos anos com várias escolas. Aqui isto é um exemplo mais inspirador, onde fizemos uma espiral de aromáticas com as crianças, medimos e fizemos uma horta em mandala, ensinámos as crianças a fazer o sistema de rega, a cavar, a tal questão do compasso da plantação e as consociações, e as crianças é que fizeram, é que plantaram, e portanto gostamos muito, temos partilhado muito excedente do ponto de vista de apoiando muitas escolas das redondezas a trazer, a fazerem hortas como algo complementar à sala de aula, e levar as crianças da sala de aula para os recreios, para trabalhar e conectarem com estes ciclos e padrões naturais. E no final, quer dizer, fazemos sempre um convite à comunidade, que vêm plantar árvores, vêm ajudar, vêm ver, vêm observar, as crianças é que guiam. Fizemos também um compostor para as crianças trazerem os recursos das cantinas, dos bares, os resíduos verdes, e compostarem e incorporarem na horta, e fazemos sempre uma sopa, onde elas repetem a sopa, e é uma grande celebração que nos dá muito alento. Este é um grupo, que é o grupo das escolas. E, portanto, também há um subprojeto, que é o Permalab, que é um laboratório que surgiu para trazermos esta componente mais científica, não é? Começarmos a fazer este contributo ao mundo da permacultura, ou seja, trazer evidência científica, e, portanto, aqui é um sítio onde tipicamente trazemos propostas da permacultura e testamos com método científico, no sentido de perceber, de trazer algum conhecimento. Muito obrigado pela vossa atenção. Isto é um projeto de muitas pessoas, como eu espero que tenha ficado claro. Tenho tido a sorte de fazer parte, mas é um projeto que tem muito para dar, tem vindo a dar, mas sobretudo que sentimos que todos que temos aprendido, temos tido a oportunidade de aprender, e estamos constantemente a aprender sobre o que é isto da permacultura. Obrigado.